Bom, nós temos estudado a primeira carta de Pedro, na verdade as cartas de Pedro, temos chamado essa série de As Pedras Fundamentais. Nós temos visto algumas pedras fundamentais para a nossa vivência na presença do Senhor. A primeira delas, a nossa identidade, a nova identidade que temos em Cristo. Depois, a segunda, nós vimos a salvação do passado, do futuro e como ela atua no presente. Hoje nós vamos dar continuidade na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 10 ao 12. 1 de Pedro, primeiro capítulo, versos 10 ao 12. O ano passado eu acampei com alguns irmãos aqui da igreja, algumas vezes. E eu lembro de uma ocasião em que foi bem perigosa, na verdade. E eles fizeram um churrasco, um belo churrasco. Eu estava com tanta vontade de comer carne ali, e eu comi, e gostei, e comi mais, e eu acho que eu comi mais do que eu deveria aquela noite. Aquela noite era de manhã ainda. E estava cheio, e o pessoal ali do acampamento resolveu entrar no lago, nadar até uma pedra, e falou, vamos lá, pastor. Eu falei, ok. E entrei na água. Fazia tempo que eu não nadava, estava com a barriga cheia, estava com um sapatinho ali aqueles que protegem ali das pedras, né? Mas maior do que o meu pé, então comecei a nadar, o sapato escapou, aí eu fiquei com medo de perder, voltei um pouco, e aí na hora que eu voltei, peguei, me deu uma coisa que eu não tinha sentido, meu corpo me travou, eu não consegui segurar muito tempo ali nadando, e o Gustavo estava comigo, eu vi o Gustavo na pedra, e eu falei para o Gustavo, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo. E ele até na hora achou graça, né? Ele falou, como a distância é tão curta, né? E um monte de criança brincando ao meu redor, todo mundo nadando, tudo bem. E ali eu estava em risco de vida mesmo. E eu quase não conseguia mover o meu corpo, e o Gustavo entrou na água, me deu o ombro, e aí me puxou ali até a gente chegar na pedra. Eu cheguei na pedra e parei. E até então, ninguém tinha percebido o escopo do perigo daquela situação. E eu, de fato, estava em grande perigo ali. Olha, talvez sem perceber, acabava a minha vida, certamente a nossa história seria outra depois daquele acampamento. E aí eu sentei e tentei explicar para eles que eu estava mal, estava passando mal, e num primeiro momento a gente achou graça juntos, mas depois a gente percebeu o escopo e a gravidade daquilo, né? E há ocasiões que a gente olha para uma situação e a gente não percebe a gravidade ou a grandiosidade de determinada situação. Quantas vezes alguém passou por alguma pequena situação e uma pessoa te deu um toque ali, você escapou daquele rumo e de repente algum acidente acontece, alguma situação de risco, e grande risco acontece anteriormente, então a gente consegue perceber o escopo daquela salvação. Bom, Pedro ele tem a intenção nesses versículos de manifestar para nós o escopo da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Talvez em algum momento você entenda a mensagem, você receba essa mensagem, você encontre descanso nessa mensagem, mas talvez você não tenha a clareza da grandiosidade de todo o movimento que Deus realizou para que então a salvação e a sua salvação acontecesse em um momento da sua história. Eu quero que vocês vejam comigo aqui, nesses versos, esse escopo da salvação e a grandiosidade que ela tem, e que então nosso coração com isso se alegre, exalte ao Senhor, dê louvores ao nosso Deus e a gente reconheça quão magnífico é o nosso Salvador. O texto diz assim: essa salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Deixa eu mudar a versão aqui. Okay. Diz assim: foi a respeito desta salvação, verso 10, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam executar. Bom, nós temos como título dessa mensagem, desse breve estudo, um relatório de investigação. A gente geralmente faz perguntas sobre a nossa vida, nós filosofamos sobre as situações, nós pensamos e repensamos e damos sentido à nossa realidade. Nós não vivemos simplesmente por instinto, mas nós interpretamos a realidade da nossa vida. E diante dessa interpretação, nós queremos ter algumas coisas seguras ali, alguns pontos onde eu possa me agarrar e dizer, não, isso aqui é verdade, ok, isso aqui é verdade. E é difícil para nós, tão limitados, acertar esses pontos e alcançar essas luzes de verdade. Nós precisamos de alguém que nos revele isso. E de alguém que seja maior do que nós, que esteja além da minha história. E esse, no fim das contas, só pode ser o meu próprio Senhor, o meu Deus, o meu Criador. Ele vê a minha história do alto, ele vê os detalhes da minha história, ele vê todo o escopo da minha jornada. E então ele pode dar sentido à minha realidade de uma forma concreta. O conhecimento dele é muito maior do que as especulações dos homens, a sabedoria dele é infinita e alcança desde o início até a eternidade. E então a gente pode, quando ele se proclama, quando ele revela, quando ele fala, nós podemos descansar e confiar naquilo que ele diz. O texto aqui, ele apresenta para nós 3 momentos, talvez, da história, e ele fala sobre pregadores, fala sobre profetas, fala sobre anjos. E, de alguma maneira, eu posso dividir esse texto dessa forma. Os profetas previram, os pregadores proclamaram e os anjos ponderaram. Os profetas previram, os pregadores proclamaram e os anjos ponderaram sobre a realidade da salvação. São essas coisas que nós vemos aqui nesse texto, e é sobre elas que eu quero falar. Primeiramente, sobre os profetas que previram. O verso 10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que nos seguiriam. Estes homens, como diz o texto, guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Cristo, eles investigaram a realidade. Eles receberam a mensagem, registraram essa mensagem, proclamaram essa mensagem, e eles ficavam analisando. Algumas traduções dizem, eles analisavam qual é a pessoa e qual as circunstâncias que essa pessoa viveria. Eles então tinham a expectativa de alguém em mente, tinham a previsão de que alguma coisa aconteceria. E de fato, nós sabemos, aconteceu. No entanto, eles não sabiam o escopo daquilo que eles estavam registrando. Para vocês terem uma ideia, há cerca de, talvez um pouco mais na verdade, 330 predições sobre Jesus Cristo. Isso eu estou falando dos profetas. Imagine o lugar onde ia nascer, a cidade, o que ia realizar, o sofrimento da sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso predito em alguns detalhes, mas jogados entre os profetas. Cada um recebeu uma parte, cada um recebeu alguma coisa, e então eles indagavam, eles questionavam: o que será que isso quer dizer?
Agora imagine isso, faça um cálculo. Para você ter uma predição só de onde você ia nascer, em que família ia nascer, para alguém ter uma predição disso anterior a você, já seria assim algo milagroso. Para você ter cerca de 330 predições. Eu perguntei para o meu amigo ChatGPT, e eu falei, olha, me ajuda aqui a fazer alguns cálculos, e ele fez uns cálculos matemáticos que eu ia cansar vocês, então eu preferi pedir algumas analogias que tornassem um pouquinho mais fáceis da gente perceber a grandiosidade desse número de predições. E ele disse o seguinte, olha, imagine que você jogue uma moeda no ar a 50% de chance de sair um lado e 50% o outro. Agora imagine fazer isso 330 vezes seguidas e acertar todas as vezes. Ou seja, você escolher cara e 330 vezes seguidas acertar todas as vezes. Isso seria cerca de 1 para 10,99 zeros de chance disso acontecer. Assim, dando um pequeno escopo, ele dá outro exemplo aqui, ele diz assim, ó, imagine um deserto tão grande como o Saara, e agora escolha um grão de areia específico desse deserto e peça para alguém vasculhar esse deserto e achar o grão. E aí você tem um escopo da grandeza dessas predições. Isso é grande demais, não é? Imagine você, ele dá outra alternativa aqui, a chance de ganhar em uma loteria é 1 em 10 milhões. Então agora imagine você ganhar 330 vezes na loteria em seguida. Está pegando o escopo da coisa toda? Então há muita coisa na Escritura sobre Cristo. E há muita coisa que só pode acontecer se houver alguma intervenção. Não é possível que naturalmente essas coisas aconteçam. Eu quero ler algumas para vocês aqui. Por exemplo, os profetas previram que Jesus nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Que ele nasceria em Belém, Miqueias 5,2. Que ele seria da tribo de Judá, Gênesis 49,10. Que o seu ministério começaria na Galileia, Isaías 9,1. Eles previram que ele faria milagres, Isaías 35, 5 e 6, que ele estaria em Jerusalém, ou ele entraria em Jerusalém montado em um jumento, Zacarias 9, 9, que ele seria traído por um amigo, Salmos 41, 9, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12, eles previram que ele seria ferido e machucado, Isaías 53, 5, e que suas mãos e pés seriam perfuradas, Salmos 22, 16. Eles previram que ele foi crucificado entre dois ladrões, Isaías 53, 12, que suas vestes seriam rasgadas e que lançariam sorte sobre elas, Salmos 22, 18. Eles ainda previram que os seus ossos não seriam quebrados, Salmo 34, 20, que o seu lado seria perfurado, Zacarias 12, 10, e eles previram que ele seria sepultado em uma tumba de um homem rico, Isaías 53, 9, e que ele ressuscitaria dos mortos, Salmos 16, 10. 16 previsões aqui, 16, de 330, que nós encontramos no Antigo Testamento. Isso sem contar os textos posteriores, os textos intertestamentários, que também traziam previsões sobre o Messias. Isso sem contar que as traduções aramaicas do Antigo Testamento, chamadas de Targums, acrescentaram explicações e se referiram ao Messias e ao Messias, mais de 150 vezes acrescentadas àquilo que a gente tem na nossa versão do Antigo Testamento. Então, assim, o número ainda é menor, 330, em comparação aos outros materiais que ainda vieram depois. Quais as chances disso acontecer por acaso? Quais as chances de simplesmente aparecer um homem lá
nascido em Belém, crescido na região de Nazaré, que vai e começa o ministério na Galileia, que anuncia uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão e que diz: eu vou morrer por esses pecadores e vou ressuscitar. E de fato morre e ressuscita. Eu não preciso dizer que os registros históricos, eu falo fora da Escritura, também registraram a presença dele na história, também registraram os acontecimentos na sua morte e da sua ressurreição. Quais as chances disso acontecer sem que houvesse uma intervenção divina? Isso é incrível, é maravilhoso, porque nos mostra que Deus, na sua história, Ele tinha algo em vista. E o que Ele tinha em vista sobre todas as coisas era a salvação de um povo que Ele chama para si. Essa era a mensagem que Ele tinha em vista na história. E todos os eventos da história, grandes e pequenos, de alguma maneira estavam e estão vinculados a essa história, a essa mensagem. Os grandes eventos da história não são o homem chegando à lua, não é um partido tal vencer em tal país, não é uma guerra, uma vitória sobre um terreno, ou coisas do tipo, não é o Oscar de um ator. Os grandes momentos da história, todos eles, na verdade, grandes e pequenos, estão vinculados ao maior evento de todos, predito centenas de vezes pelos profetas e acontecido na história. E esse evento, a vinda, a morte e a ressurreição do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Uau! Eles disseram essas coisas, mas eu imagino ali escrevendo algumas coisas e dizendo para o Senhor: o que isso quer dizer? Eles não tinham clareza e noção de todo o escopo daquilo. Certamente eles inquiriam, eles questionavam. Eles diziam: Senhor, e aí? E o Senhor dizia: confia, vai lá, escreve, registra. Eu imagino até os anjos ficando confusos com isso. O que está acontecendo? E o Senhor dizendo: registra, confia, receba. Exato. Confie. Até Daniel, em algum momento, questiona sobre os impérios que se seguiriam, como de fato acontece na história. O Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Deus fala sobre todos esses impérios que se seguiriam, e ele estava no primeiro dessa onda de 4 que viria. E ele fala: mas o que isso vai acontecer? O que isso significa? O que é isso que vai acontecer? E o Senhor diz simplesmente: sela as palavras dessa mensagem, guarda. Imagina, o texto diz ali que eles questionavam, indagavam, inquiriam acerca dessas coisas, mas registraram essas coisas para que então essa mensagem chegasse a nós. Agora, algo interessante aqui no texto, porque diz assim, que no verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Sabe o que é impressionante nisso tudo? Que o Senhor Jesus já estava atuando na história antes, inclusive. Isso destrói um monte de teologia maluca aí, mas aponta para a realidade de que o Senhor Jesus, ele se encarna como homem, mas ele é mais do que homem. O Espírito dele é que estava conduzindo esses profetas. O Senhor Jesus, ele não simplesmente recebeu uma lista das coisas que ele tinha que fazer. Quando ele nasceu, peraí, preciso fazer isso. Não, foi ele quem conduziu toda essa história desde o início. Foi ele quem fez toda a lista: olha, eu vou fazer isso,
eu vou fazer aquilo outro, então registre, porque isso é o que eu vou realizar. E ele vem e ele realiza todas as coisas. E realiza com um objetivo. O objetivo que Deus tem em mente, que o Senhor guarda no coração, de trazer para si um povo arrependido, um povo seu. Os profetas então predisseram isso. Depois nós temos os pregadores que proclamam essas verdades. E aí nós temos o Senhor vindo, o Senhor anunciando a mensagem de salvação, ensinando, educando os seus discípulos. Os seus discípulos ficam ali confusos com aquela mensagem, eles esperam uma coisa, de repente eles são surpreendidos com outra coisa, e o Senhor Jesus para eles deveria tomar ali posse de uma autoridade militar, de um governo, e se manifestar como o rei do povo de Israel e vencer o Império Romano, e de repente ele fala, não, o meu reino não é desse mundo, acho que vocês não estão entendendo, eu vim aqui para salvar vocês, eu vim aqui para me entregar por vocês, para pagar pelos seus pecados. E então eles ficam confusos com aquela situação, o Senhor Jesus morre, a confusão aumenta ainda mais naqueles 3 dias. E então o Senhor ressuscita. E quando ressuscita, ele vai se encontrando com eles. E à medida que ele vai se encontrando, ele vai contando e lembrando, olha, lembra do que o profeta disse? E lembra do que aquele outro disse? O que foi dito na Escritura, ó, como vocês são duros de coração para crer. Que então, de repente, o coração daqueles discípulos começou a pegar fogo, a se encher de chamas. Eles começaram a entender, pera lá, será? E então o Senhor aparece para eles, ressurreto, glorioso. E o coração deles se abre para a verdade da salvação. Aqueles homens são tão tomados por aquela verdade que em uma ocasião de festa no Pentecostes, eles começam a proclamar essa mensagem. Dirigidos pelo Espírito Santo, proclamam essa mensagem na língua dos povos que estão reunidos ali. Cada um ouvindo na sua própria língua. Pedro toma a frente e ele começa a proclamar. E ele traz uma mensagem transformadora. Uma mensagem profunda, clara, direta. Naquela ocasião, 3.000 pessoas se convertem. Uau! E aqueles homens cheios do Espírito saem por aí pregando. Nós temos Estevão, nós temos Filipe, nós temos outros e outros homens que são tocados pela mensagem e saem pregando o Evangelho e espalhando por toda ocasião. A perseguição vinha, a perseguição veio para esses a quem Pedro escreve, e eles fugiram dispersos, e à medida que se dispersavam, pregavam e levavam outros à salvação, e outros à salvação, e anos e anos e anos foram se passando até chegar hoje. E aqui novamente nós estamos nos lembrando da mensagem de salvação. A mensagem que veio para eles, que veio para mim e que veio para você. E os pregadores proclamam essa mensagem. Eles proclamaram no passado e nós proclamamos no presente a gloriosa mensagem de salvação. Incrível isso, não é? Olha quantas pessoas nós reunimos, não só aqui, na nossa igreja, no mundo todo, quantas pessoas têm sido tocadas por aquela chama da mensagem da salvação, do Cristo ressurreto, do bendito Salvador que veio, morreu e ressuscitou. E nós somos tocados por essa mesma mensagem que nos fortalece, que nos direciona, que nos dá esperança, que nos dá nova vida e que pontua para nós o que é verdade nessa realidade em que nós vivemos. Aquilo no que nós podemos descansar e se agarrar. Pense nas pessoas que pregaram a mensagem para você. Pense em quantas costuras Deus fez para que um dia a mensagem do Evangelho chegasse aos seus ouvidos. Talvez tenha sido por meio
de uma mensagem na igreja, talvez tenha sido por meio de uma situação com um colega de trabalho, talvez tenha sido na escola, talvez tenha sido no meio da família. Não sei, todos nós temos uma história. Mas em toda essa história nós temos uma costura de um Deus que, por amor a você, conduziu a mensagem de salvação. E clareie agora para você o fato de que toda a história, do começo ao fim, ela foi costurada para que você fosse resgatado, para que você fosse atingido, para que você fosse chamado à presença do próprio Criador e o conhecesse, e recebesse do seu amor, e o amasse de volta, e vivesse para a glória dele e com ele por toda a eternidade. Toda a história é costurada para isso. Cada detalhe da sua história, cada pessoa que cruzou o seu caminho, cada vez que de alguma forma, alguma maneira, Deus guiou o seu caminho para que você, em alguma ocasião, ouvisse a mensagem do Evangelho, tudo isso costurado porque Deus te ama. E no seu amor, Ele não te deixa escapar das suas mãos. Não é glorioso isso? Não é majestoso pensar o quanto Deus faz acontecer para chamar a um pecador como eu? E quando eu olho para a grandeza, o escopo dessa salvação, daquilo que o Senhor proporciona para nós, eu falo, Senhor, tem certeza? Não vale a pena. É tão grande isso que o Senhor está me dando, é tão grande, pela graça. Olha quem eu sou, o que eu posso oferecer? O Senhor sai perdendo nisso. Mas o ponto é a graça do Senhor, é o amor do Senhor, é exatamente isso, é a misericórdia de um Deus abundante em amor, que vem a mim, pecador como sou, miserável como sou, necessitado como sou, para ser tocado por essa mensagem proclamada durante séculos, até chegar aos meus ouvidos e até encontrar morada no meu coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus que te alcançou. Louvado seja Deus que conduziu a história da tua família de alguma forma para que você ouvisse a mensagem do Evangelho. No meu lar, meu avô foi o primeiro a se converter. Ele ouviu a mensagem de um missionário. E quando aquela mensagem encontrou morada no seu coração, ele saiu pregando para toda a sua família. Seus irmãos, cunhados, todos se converteram pela proclamação da mensagem do Evangelho. E uma igreja foi formada. A igreja está lá até hoje. E nisso minha mãe aprendeu do Evangelho e passou para mim. E eu também ouvi de pastores e pregadores, e instrutores e professores que foram marcantes na minha vida e que preencheram lacunas e que me educaram em áreas, que me motivaram, que me mostraram o que precisava ser mudado em mim, o que eu precisava aprender do Senhor. E várias lacunas foram preenchidas por pessoas, homens e mulheres, que Deus fez com que cruzassem a minha vida, para que então um dia eu também tivesse a oportunidade de proclamar o Evangelho. Hoje eu prego para vocês. Deus me deu a oportunidade de pregar para outros no passado. Mas Ele chama todos nós para que nós proclamemos. Pregadores proclamam essa mensagem. Imagine o efeito disso na vida de alguém. Imagine a transformação de uma nação por meio de uma pessoa que pode ser tocada e levando esse Evangelho, faz dali a anos uma mudança, uma revolução inesperada. Não há coisa que os demônios mais temem do que a proclamação. Não há nada mais importante na história do que o grande evento da salvação e a proclamação desse evento que pode transformar corações. Então nós temos os profetas que prediziam, nós temos os pregadores que proclamavam e nós temos os anjos. Verso 12 diz, dos pregadores ainda, a eles foi revelado que não para si mesmos,
mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ele fala aqui dos discípulos do Senhor. E então ele completa dizendo: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos ponderam sobre isso. Os anjos questionam. Os anjos se alegram e se maravilham. A Escritura diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende e é salvo. A festa entre os anjos. Eles não têm noção do que aquilo é, no fim das contas, porque não há salvação para anjos. Mas eles veem nessa escola do Senhor o que o Senhor pode fazer com a sua graça no coração de alguém. Como o Senhor pode mudar uma pessoa de uma hora para outra. Como o Senhor pode ativar o seu espírito na vida de alguém e transformar a vida dessa pessoa de uma forma completamente inesperada. Então, nessa escola, o Senhor é o professor, os anjos são os alunos, o assunto é a salvação e o exemplo é a igreja. Eles olham para aquilo que o Senhor tem feito, para o que o Senhor tem realizado e as profundas transformações que só Ele pode fazer pela graça da salvação. Pessoas que brigavam no casamento, agora o coração tomado um pelo outro, por causa da graça da salvação. Pessoas que viviam em pecados e imoralidade, agora mudando para uma vida de santidade, porque foram tocados pela graça da salvação. Pessoas que viviam angustiadas, ansiosas e agora são esperançosas e confiantes, porque foram tocados pela graça da salvação. Pessoas que sofriam com depressão e agora olham com alegria e esperança futura, porque foram tocadas pela graça da salvação. Os anjos olham para isso e dizem: como? Como isso pode acontecer? O que acontece no coração desses homens? Qual é o efeito disso? E eles ponderam, e celebram, e louvam, porque só o Senhor pode realizar essas coisas. Só o Senhor pode realizar uma transformação tão profunda, um milagre tão marcante, uma mudança tão significativa na vida de alguém. É o Senhor, é a graça do Senhor e é o amor do Senhor que atravessa a história e que revela-se em Cristo Jesus, para que então alcance a mim e a você. Isso é grandioso. Dá para entender um pouco do escopo da salvação, daquilo que um dia atingiu o seu coração. Talvez você fique limitado a pensar: olha, ok, Ele perdoou, agradeço por perdoar meus pecados, agradeço pela esperança de uma vida eterna. Mas é muito mais do que isso. Todos os eventos da história, maiores, grandes, pequenos, não importa, todos eles, de alguma forma, de alguma maneira, estão vinculados a um só evento, ou a uma só história: a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Todos os eventos estão vinculados a isso. Todos. E a sua história, pela graça de Deus, está vinculada a isso por causa de um amor sem igual. De um amor que alcança um homem pecador como eu. Um amor que alcança alguém necessitado da graça. Miserável, todos nós. E que transforma, e que renova, que dá força, que dá esperança, que enche do Espírito. E que faz então que nós vivamos uma vida, como o Senhor Jesus diz, em abundância. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hoje, talvez você ainda não tenha colocado a sua vida diante do Senhor. Você quer deixar anjos perplexos?
Então eu te convido, em Cristo Jesus, creia nele. Entregue sua vida a Ele. Receba dessa graça bendita, que é muito, muito, muito vantajosa para você. Uma graça que transforma, que renova, que muda e que te conecta com aquela linha de ouro gloriosa da história chamada História da Salvação. Olha, eu sei que se você buscar um médico, você pode sair dali um pecador curado. Se você buscar um terapeuta, você pode sair dali um pecador ajustado. Se você buscar a igreja, você pode sair dali um pecador religioso. Mas você só vai sair de alguma situação como um pecador perdoado se você vier em Cristo Jesus. Ele é que importa. É nele que se encontra a salvação. É nele que se encontra a nova vida. Todas as coisas são suporte, mas ele é o tesouro. Ele é a fonte de toda a graça, de todo amor, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E Deus, de propósito, fez com que a história toda estivesse voltada àquele ponto. O que é que nós contamos no ano 2024 agora? De propósito, Deus faz com que, de alguma maneira, mesmo a primeira coisa que você vê no seu dia, o seu calendário, te faça lembrar do Salvador. Não importa o que, no momento em que você abrir o seu relógio para ver ali, ou seu celular para ver o dia, você está sendo lembrado de que o Salvador veio. No momento em que você sai do banho e coloca uma roupa, você é lembrado de que o seu Salvador veio para cobrir as suas vergonhas. No momento em que você senta na mesa e recebe alimento, você é lembrado que o seu Salvador é aquele que não só te dá o suporte, te dá a provisão, mas Ele é quem alimenta a tua alma. Você sai para trabalhar e anda e encontra com pessoas. Ele é quem te dá a graça dos sons, das cores, dos movimentos e da mensagem que pode ser proclamada através da sua vida. Todos os momentos, todos os minutos, todos os detalhes e toda a história tem um ponto a contar: que o Salvador veio, que Ele morreu para nos salvar, que Ele ressuscitou para manifestar a vitória sobre a morte, para nos trazer salvação. Novamente, hoje eu gostaria que os anjos ficassem perplexos. Hoje eu gostaria que os anjos ponderassem mais uma vez. Então, se há entre nós alguém que ainda não se entregou verdadeiramente a Cristo Jesus, faça isso hoje. Não perca tempo. Há tanta graça. Faça um compromisso de vida diante do Senhor e receba a misericordiosa, bendita, graciosa salvação. E se você já recebeu, lembre-se do escopo tão grandioso dessa salvação. Louve a Deus por essa bendita salvação que te encontra todo dia, todo minuto, em toda a história. Você está debaixo dos cuidados de um Deus que te ama, porque o Salvador veio. Não se esqueça disso. Celebre isso. Louve a Deus por isso. Honre a Deus com isso. Agora, Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de lembrança e porque nós podemos investigar agora a nossa história, Pai, e perceber que há um ponto central de verdade que conecta tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu espero. Ó Deus, obrigado pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, ó Senhor Jesus, por ter vindo até nós, por ter se feito homem, deixado a sua glória, para que então pudesse nos resgatar com o teu perdão. Obrigado porque nós sabemos, desde o início da história, a história está focada em um só ponto: a vitória daqueles que se entregam a Cristo, ou a derrota daqueles que se afastam do Senhor. Ó Deus, eu desejo, no meu coração anseio, que todos que aqui se encontram nessa noite sejam inclinados pela graça do Senhor a encontrar-se com Cristo Jesus, a receber e a experimentar essa bendita salvação. E, ó Deus, se há ainda algum coração balançado com isso, algum coração que ainda não tenha sido entregue totalmente, que ainda tenha dúvidas, ó Deus, que o Senhor revele a tua gloriosa graça, que a lembrança, ó Deus, da condução do Senhor e da condução da vida dessas pessoas, ó Pai, até aqui, os faça despertar o glorioso amor que o Senhor tem por elas e que é agora derramado em Cristo Jesus. Ó Deus, que haja salvação, que os anjos celebrem, que o céu esteja em festa, que os anjos, ó Deus, fiquem perplexos com a transformação que só o Senhor pode dar. Aqueles que já receberam ao Senhor, ó Deus, que o Senhor os encha com o teu Espírito, para que continuem proclamando a tua palavra e tocando vidas, ó Deus, onde quer que estejam, para que continuem sendo alimentados pelo poder desse Salvador e sendo alimentados por Ele. Vençam as suas batalhas, ó Deus, confiantes do Senhor, sabendo que tudo eles podem, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado pela gloriosa salvação, obrigado por mais uma vez abrir o nosso coração para enxergar o grande escopo, ó Deus, a profundidade, a grandeza, ó Pai, daquilo que o Senhor realizou na história e tem realizado em nossas histórias, ó Deus, todo dia, todo minuto, e mesmo agora, quando recebemos da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Receba a nossa adoração, nosso louvor, e, ó Pai, receba nossas vidas em Tuas mãos. Nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, se alguém está, ó Pai, agora entregando sua vida a Ti, receba, ó Deus, em Cristo Jesus. Traga perdão, transformação, ó Deus, e o Teu Espírito, ó Pai. Traga graça, ó Deus, transformadora. Traga nova vida, ó Deus. Traga alegria, traga cores, ó Pai, cores da graça, sons do céu. É que o coração, ó Deus, em chamas, esteja, ó Pai, firme no Senhor, numa fidelidade que vai daqui até o fim, toda a eternidade, para a glória do Teu nome. Receba, ó Deus, portanto, aqueles que clamam, ó Deus, por salvação. Receba nossas vidas, ó Pai, como louvor ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos para que nós louvemos ao Senhor no último momento.